E continuando então os nossos vídeos sobre apoio ao desenvolvimento do estágio no curso de administração, como você pode ver aí, vamos trabalhar sobre a construção dos objetivos de estágio e também sobre os temas abordados, como colocar na fundamentação teórica do relatório de estágio, né? E como na administração a gente tem umas 8 áreas definidas pela legislação, nós vamos abordar então, vamos colocar um vídeo de apoio para cada área. E lembramos que isso não é único, nem exclusivo, né? Então você deve desenvolver os objetivos relacionados de acordo com a sua empresa, onde você vai fazer o estágio, devendo com o seu objetivo relacionado ao seu estágio. Então, isso aqui é só um apoio para você ver como pode ser feito, ok? Vamos lá então. Na área de administração financeira, nós então definimos aqui nesse momento com o objetivo geral analisar o orçamento do fluxo de caixa da empresa Jana, objetivo específico identificar como é elaborado o orçamento do fluxo de caixa da empresa, apresentar o orçamento do fluxo de caixa da empresa Jana e sugerir melhorias no fluxo de caixa da empresa Jana. Então vamos lá. Como na fundamentação, o que nós vamos trabalhar? A administração financeira, que é o nosso foco. Começamos então com uma abordagem disso, depois passamos para nossa questão de fluxo de caixa, que é o nosso foco. Então, abordamos depois a parte de orçamento, também vamos abordar porque é o nosso foco, e fluxo de caixa, que é o nosso foco aqui também, porque o nosso foco é orçamento do fluxo de caixa. Então, vamos abordar isso. E depois sugerir melhorias para o fluxo de caixa. Lá na fundamentação você vai trabalhar com plano de ação, ou seja, 5W2H, gráfico de histograma, que é um gráfico que faz acompanhamento de processos, gráfico gigante, entre outros. Isso em todos os slides vai ter essa ou sugestão ou proposição de melhorias. Então você pode trabalhar essas informações aqui para todos. Não vamos ficar repetindo todos os slides. Passando ao próximo item, administração de materiais e logística. Nós definimos então aqui como objetivo geral analisar o setor logístico da empresa JIF, com o objetivo específico de descrever o processo logístico na transferência de mercadorias entre as empresas do grupo, identificar possíveis falhas no processo logístico, demonstrar as possíveis perdas decorrentes do processo logístico, sugerir ou propor melhorias para o processo logístico da empresa JF. Então vamos lá, começamos falando na fundamentação sobre logística, que é o nosso foco, depois passamos para processo logístico, né, que é o nosso foco. Então vamos falar sobre logística, sobre transferência de mercadorias, possíveis falhas que podem acontecer em processos logísticos, perdas, nós vamos falar sobre perdas decorrentes do processo logístico e sugerir ou propor melhorias, como já citado anteriormente, plano de ação, entre outros. Depois nós temos então a administração da produção, que definimos aqui nesse momento como analisar o uso da ferramenta A5 na administração de um hotel varandas, descrever sobre o uso da ferramenta A5, identificar, demonstrar, aí como sugestão também, demonstrar ou avaliar como a ferramenta, como é utilizada essa ferramenta A5 no hotel e sugerir melhorias sobre o uso da ferramenta A5 no hotel. Então vamos começar a falar sobre a administração da produção, que é o nosso foco, depois vamos passar já diretamente para a ferramenta A5, que é uma ferramenta de gestão. A partir disso, nós vamos falar da importância, vantagem, desvantagem, o que pode acontecer se você fizer uma ferramenta que não está bem adequada àquela situação, né? E depois, plano de ação, entre outros, como já sugerido no slide inicial. Depois, vamos lá então, administração de seleção e seleção de pessoal, ou gestão de pessoas, o RH, como conhecido muitas vezes. Objetivo geral, analisar o processo de comunicação interna da empresa juvenil,
Objetivo específico, eu apresento aqui como analisar a percepção dos colaboradores quanto à comunicação interna da empresa, identificar as facilidades e dificuldades encontradas no processo interno de comunicação, sugerir ou propor melhorias do processo de comunicação interna da empresa juvenil. Então vamos lá. Começamos falando sobre gestão de pessoas, que é o nosso foco, e depois vamos passar para comunicação interna da empresa. Comunicação interna. Isso é o nosso foco aqui. Então vamos lá falar sobre comunicação interna, facilidades e dificuldades que tem na comunicação interna, de processos internos, e depois plano de ação, como já comentado anteriormente. Seguindo então, vamos lá, administração mercadológica, o marketing, né? Vamos ver então, definimos aqui nesse momento como objetivo geral analisar o setor de vendas da empresa Jamil, objetivo específico descrever como ocorre o processo de vendas da empresa Jamil, destacar os fatores que influenciam nas vendas e propor melhorias no setor de vendas da organização. Então, começamos na fundamentação falando sobre administração mercadológica, sobre marketing. Depois vamos falar sobre setor de vendas, que é o nosso foco, e processos de vendas também vamos falar. E vamos falar sobre fatores que influenciam nas vendas, que também é o nosso foco, e plano de ação, como já comentado anteriormente. Passando ao seguinte, então, temos o orçamento. Definimos aqui nesse momento como objetivo geral analisar o funcionamento do controle orçamentário de caixa da empresa Salim. Como objetivo específico, a gente definiu aí, então, acompanhar o processo orçamentário da caixa da empresa, elaborar um orçamento de caixa para o mês tal, você vai definir, pode ser mês, pode ser ano, pode ser mais de um mês, vários meses, mais de um ano, comparar o orçamento previsto com o realizado, sugerir melhoria no processo orçamentário de caixa da empresa Salim. Então vamos lá, começamos na fundamentação falando sobre orçamento, depois vamos falar sobre então orçamento de caixa, que é o nosso foco aqui, né? Tanto no primeiro verbo objetivo, aliás, como no segundo, falamos de orçamento de caixa, que é o nosso principal objetivo aqui. Bom, o terceiro também está com orçamento e depois plano de ação. Ok? Passamos para o próximo então. Próximo então, organização e métodos de programas de trabalho, o SM, como eu já comentei no outro slide, no outro vídeo. O objetivo geral, nesse momento, definimos como analisar o sistema de gestão da qualidade da empresa Timar. Específicos, demonstrar o processo de gestão da qualidade da empresa Timar, descrever os critérios de gestão da empresa, propor melhorias no processo de gestão da qualidade da empresa. Então, vamos lá, começamos falando sobre organização e métodos de programas de trabalhos, né, que é o nosso foco maior. Depois, vamos falar sobre sistemas de gestão de qualidade, né, processo de gestão da qualidade, critérios de gestão. Isso, vamos pegar os autores que tratam que abordam esses assuntos, vamos colocar na fundamentação e depois planos de ação. Passando a seguir, então, campos conexos, que é o campo de atuação do administrador, vamos definir nesse momento como objetivo geral analisar o processo de gestão de uma cooperativa. Específico, descrever o processo de gestão da cooperativa, avaliar a satisfação dos cooperados, identificar os produtos vendidos pela cooperativa e propor melhorias no processo de gestão da cooperativa. Então vamos lá, vamos falar sobre processo de gestão, isso que nós temos que ter em mente. Mas como vamos tratar também de cooperativa, vamos abordar também a questão cooperativa, cooperativismo, como que ele se dá, por que é importante, por que não é importante. Então, esses são os dois focos, processos de gestão e cooperativa, que é o que nós vamos trabalhar na fundamentação. Como vamos avaliar a satisfação, podemos também abordar algo relacionado à satisfação, mesmo que ele está mais ligado com o marketing, mas se a gente quer fazer isso, ele também é um processo de gestão, entender como está a satisfação dos nossos cooperados para podermos agir, como estamos falando de processos de gestão. Vamos falar sobre produtos
de uma cooperativa, produtos de uma cooperativa e ao final então plano de ação, como já mencionado anteriormente. Passando a seguir, então, planejamento estratégico, como já falei no outro vídeo, a gente pode ter planejamento estratégico de marketing, planejamento estratégico financeiro, planejamento estratégico de gestão de pessoas, entre outros, né? Mas aqui estamos tratando no geral. Abordamos então aqui analisar a sucessão familiar da empresa Buscar. Como objetivo específico, conceituar a sucessão sobre sucessão familiar, demonstrar ou descrever a sucessão familiar da empresa Buscar, avaliar o processo de sucessão familiar da empresa Buscar e sugerir possíveis caminhos para a sucessão da empresa. Então vamos lá. Falamos sobre planejamento estratégico, que é importante, é o nosso foco maior, e depois vamos falar sobre sucessão familiar. Vamos encontrar, podemos abordar aqui a parte de empreendedorismo, porque normalmente ela vem de um empreendedor, né? Uma pessoa que empreende. Então podemos começar, depois do planejamento estratégico, falando de empreendedorismo. Vamos falar de sucessão familiar, que está aqui no nosso objetivo inicial. Depois vamos falar sobre processos de sucessão familiar, como eles se dão, como deve se comportar, etc. Né? E depois plano de ação, como já comentado anteriormente. Passando a seguir, então, tendo isso, a gente vai colocar em prática aquilo que aprendeu, mas lembro você que está nos assistindo que não são somente esses objetivos para essas ações. Você deve criar seu objetivo de acordo com o seu estágio, com a sua empresa, onde você vai fazer lá, alinhar os objetivos com os objetivos da empresa, se possível, com o supervisor lá da organização onde você vai fazer o seu estágio. Então, não são só esses objetivos, você pode criar outros para as mesmas situações, e além disso, tem muito mais formas de outros objetivos dentro dessas áreas. Aqui eu trago somente um vídeo de apoio de como fazer, como encontrar as palavras-chave para trabalhar na fundamentação. Mas dentro dessas 8 grandes áreas do administrador, temos muito mais caminhos que podem ser trilhados, ok? Boa aula, bons estudos.